Sejam todos bem-vindos, que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Certa vez, um mestre budista deu o seguinte conselho aos seus aprendizes: quando vocês estiverem na posição de mestre, ensine seus discípulos por meio de seus exemplos, porque um exemplo vale mais do que 1000 palavras. As palavras passam, mas os exemplos ficam. Ele continuou: qualquer um pode tentar ensinar por palavras. Os papagaios, por exemplo, têm a habilidade de repetir o que as pessoas lhes ensinam, mas eles não têm a menor ideia do que estão falando. Eles não conseguem ensinar ninguém. E ele termina dizendo: e nós, aprendizes, dificilmente erramos quando aprendemos por meio de bons exemplos. E o nosso tema de hoje é justamente sobre exemplo, que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9, onde Paulo diz: o que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Então o Deus da paz estará convosco. No caminho do Evangelho, a teoria é muito importante porque prepara os nossos corações para a prática, mas é a prática que determina se estamos seguindo ou não os ensinamentos de Jesus. Jesus não deixou nada por escrito, nenhuma teoria, nenhum livro. Ainda que não tenha escrito nada, Jesus deixou como legado um código moral irreparável por meio das suas atitudes, dos seus exemplos e da sua postura diante do mundo. Jesus não cometeu nenhum pecado. Mentira nenhuma saiu da sua boca. Quando ofendido, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava ninguém. Colocava a sua causa sempre nas mãos de Deus. Jesus não era médico, mas curou doentes do corpo e da alma. Não era advogado, mas se tornou o defensor de todos os injustiçados no mundo. Não tinha terras, mas semeou a fé e a coragem por onde passou. Não era professor, mas se tornou o mestre do ensino da evolução e do aprimoramento moral. Ele resumiu os 10 mandamentos dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus exercitou o amor fraternal por todos os homens. Morreu crucificado, mas revelou a vida eterna por meio da ressurreição. As mensagens e os exemplos de Jesus serviram de testemunho e de ensinamento para todos os povos, de ontem e de hoje. Em vários momentos, Jesus nos convida a seguir os seus ensinamentos e a fazer a nossa reforma moral, mas nem sempre nós entendemos bem esse convite. Muitas vezes ficamos mais preocupados em observar e corrigir o comportamento dos outros, ao invés de cuidar da nossa própria transformação moral. E o Evangelho que ele nos deixou é sempre uma fonte de sabedoria, inspiração em todos os momentos de nossas vidas. E em todas as situações, sejam elas boas ou difíceis, temos uma oportunidade de dar o nosso testemunho de fé, seguindo seus ensinamentos e seus exemplos. E nos momentos difíceis, Jesus é o caminho seguro para todos nós. Às vezes ficamos indecisos diante de decisões importantes que temos de tomar. Ficamos confusos sem ao menos saber o que é certo e o errado. E nessas horas podemos contar com a sabedoria e a inspiração de Jesus. Vamos lembrar dos seus ensinamentos e ele nos guiará no caminho do bem,
Se alguém nos ofendeu, lembremos do Mestre e ele vai nos enviar um convite ao perdão e à paciência. Se precisamos ter uma conversa difícil com alguém, vamos pedir ajuda para ele e logo encontraremos as palavras certas, cheias de compreensão e amor. Tomar decisões, assumir responsabilidades e enfrentar provas, tudo isso exige reflexão, paciência e sabedoria. Nessas ocasiões, vamos pensar em Jesus. Ele é o divino amigo que sempre nos compreende e nos ama e está sempre ao nosso lado. Vamos agir como ele agiria, dando o nosso melhor, fazendo ao nosso próximo o que gostaríamos que eles fizessem conosco. Seja qual for o problema, se estivermos com Cristo no nosso coração, não vamos errar. Jesus, como verdadeiro mestre, entendia a importância da sua conduta e dos seus exemplos na tarefa de ensinar que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o maior de todos os mandamentos. Jesus sabe que sempre vai precisar de novos evangelizadores para continuar esse trabalho de transformação moral da humanidade. E por isso ele nos convida a trabalhar na seara do bem, estudando, aprimorando e disseminando os seus ensinamentos. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16, Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está no céu. Nessa passagem, Jesus foi muito claro: que sejamos a luz do mundo, iluminando todos ao nosso redor. Precisamos servir de exemplo, de guia, como um farol em alto mar que sinaliza e ajuda todos os navegadores na escuridão. A ideia é que as nossas atitudes sejam uma inspiração e um exemplo de uma vida baseada nos ensinamentos do Mestre. Cabe a cada um de nós acender essa luz divina e usá-la como guia em nossas vidas, iluminando nossos caminhos, crescendo espiritualmente e disponibilizando essa luz para todos que estão à nossa volta. Que cada um de nós seja um instrumento na propagação do amor, da caridade, da bondade, entre todos da nossa convivência. Que os nossos exemplos possam criar uma corrente do bem, inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Plantemos ao longo do nosso caminho pequenas sementes do Evangelho. Com o tempo, elas se transformarão em árvores frondosas que gerarão novas sementes e novos frutos. Assim, de semente em semente, cooperaremos com Jesus na edificação da doutrina do amor e do bem sobre a terra. E Chico Xavier nos resume o ensinamento do Evangelho de hoje. Ele diz que o exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. E não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem de suas vidas, porque cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo. Mas não podemos negar que as nossas atitudes servem de exemplos para aqueles que estão à nossa volta, tanto para o bem quanto para o mal. Que os nossos exemplos sejam sempre voltados para o bem, seguindo a cartilha do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que a paz e o amor do nosso Mestre esteja conosco, agora e sempre.